A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2023, a lição 10 que tem como tema o desafio da janela 1040, quarto trimestre de 2023, que tem o tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós sabemos que aí essa janela 1040 é um lugar difícil, para se pregar o evangelho, onde muitas nações ainda estão fechadas para o evangelho. Mas a gente continua orando para que Deus abra uma porta e o evangelho possa chegar até ali, aqueles povos que estão necessitados de uma ajuda espiritual e de uma ajuda material, porque ali existem bilhões de pessoas e em condições precárias, pessoas que estão passando até fome, como é o caso da África. E nós precisamos orar mais para que o evangelho chegue e chegue com salvação para aquele povo que está tão necessitado. Amém? Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, já passando de 660. Continue curtindo o vídeo, comentando. Se for possível, indique o canal para mais pessoas, para que elas possam se inscrever e nos ajudar no crescimento dele. Agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer você muito obrigado, curta os vídeos, comente, se estiver realmente gostando do conteúdo, indique o canal para mais alguém. Agradecer a você que não se inscreveu ainda, mas tem assistido nosso vídeo, se for possível, se inscreva para nos ajudar, se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17 ao 18, e carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. Carta de Paulo aos Romanos, vamos ler o versículo 20 e o versículo 21, que diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Porque se uma pessoa se considera nosso inimigo, que como cristão nós não vamos ter inimigo, nosso inimigo é o quê? É o inimigo das nossas almas, é Satanás e seus anjos, esses são nossos inimigos, que querem nos derrotar de qualquer modo. Mas os seres humanos não são nosso inimigo, São pessoas que muitas vezes não estão de acordo com os nossos pensamentos e com a nossa religião. Mas mesmo assim nós não consideramos inimigo. Se ele estiver passando alguma necessidade, nós pudermos ajudar, nós devemos ajudar. Porque nós vamos demonstrar o verdadeiro amor de Cristo através das obras boas que nós fazemos. E a nossa obra boa tem que ser dessa forma. Alguém está necessitando de uma ajuda, mesmo que ele não seja de acordo com as nossas opiniões, nem com as nossas, nossos desejos e vontade, nós devemos ajudar. Porque só assim demonstraremos o verdadeiro amor de Cristo. Verso 20, e continua mais dizendo: porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Tá vendo? Se nós ajudarmos aqueles que se dizem nossos inimigos, nós vamos montar para a gente brasa de fogo sobre a nossa cabeça. Porque o verdadeiro amor de Cristo está sendo demonstrado dessa forma. E quem vai ser glorificado? Jesus. Porque ele está vendo que nós verdadeiramente somos discípulos de Cristo. E amamos ele, mesmo muitas vezes ele não querendo nada conosco. Verso 21 diz: não te deixe vencer o mal, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mal ele só pode ser vencido o quê? Com o bem, não com o mal. Mal com mal não vence ninguém, fica todo mundo no mal. 1 João, capítulo 3, verso 17 e 18 diz assim: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Porque se alguém está passando necessidade e a pessoa tem condições e não ajuda, onde está o amor de Deus na vida dele dessa forma? Não tem. Ele tem amor pelo dinheiro, ele tem amor pelos bens. Porque aquele que tem condições e vê que alguém está passando necessidade, ele vai com certeza ajudar. Porque o amor de Cristo vai constranger ele a ajudar aquele que está necessitado. Verso 18: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Porque a fé sem as obras é o quê? É morte. E a nossa obra é essa: mostrar que Cristo verdadeiramente está em nós, dando uma ajuda àqueles que necessitam. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdade de Cristo que está em nossas vidas. Mas se nós não fazemos isso, como o amor de Cristo está em nós desse jeito? Não está. Então, o verdadeiro amor de Cristo deve ser demonstrado às outras pessoas quando nós vamos ajudá-las, quando vamos suprir a necessidade dela na medida do possível. Mesmo que ela não goste de nós, mesmo que ela não queira falar conosco, mas nós vamos ajudar ela de alguma forma. Romanos capítulo 12, verso 20 diz assim: dá-lhe de comer, dá-lhe de beber,
Quando teu inimigo tiver necessidade disto, dá-lhe comida e água abundantemente, como fareis para as crianças e doentes, para expressar amor. Né? Porque uma criança, a gente está vendo ela passando necessidade, a gente vai ajudar, a gente vai suprir a necessidade dela. Tem alguém doente, a gente vai levar um remédio para ele. Né? Demonstrando o verdadeiro amor de Cristo. Dessa mesma forma, como eu falei antes, deve ser demonstrado para aqueles que se consideram nossos inimigos. Se ele estiver passando por necessidade, você vai lá e ajuda ele. Você vai lá e ajuda ele na medida do possível. Né? E não vê e deixar para lá. Porque se você vê e deixar para lá, ele vai dizer assim, ó, o cristão como é, não ajuda ninguém. Mas o verdadeiro cristão, que tem sensibilidade, que tem o amor de Cristo no coração dele, quando ele vê alguém passando necessidade, mesmo que seja considerado inimigo dele, ele vai lá e ajuda. Ele vai lá e demonstra o verdadeiro amor de Cristo, ajudando ele. Demais. Amontoarás brasa de fogo, derrete-o de arrependimento e amizade. Aqueles que revidam são derrotados, e aqueles que perdoam são vencedores. Porque se alguém fez algo mal para a gente não vai revidar ele com mal. Né? A gente vai entregar ele na mão de Deus, vai perdoar ele. Porque se a gente for revidar, nós vamos ficar pior do que ele. Então quem fez mal a nós não devemos revidar. Nós devemos orar para que Jesus alcance o coração dele e ele siga em paz com Deus. Né? E devemos estar sempre com o perdão por aqueles que fez algo contra nós. Porque se nós não fizermos isso, se Jesus nos perdoou, nós temos que perdoar as outras pessoas, independente do que ele tenha feito. Né? Porque aí vai demonstrar o verdadeiro amor de Cristo. 1 João, capítulo 3, verso 17, diz assim: vendo o seu necessitado, o amor se expressa pela ajuda sincera aos necessitados, compartilhando com eles os nossos bens terrestres, recusado a parte do nosso alimento, das nossas roupas ou do nosso dinheiro para ajudar os necessitados, é fechar-lhes o nosso coração. Por amor, devemos também contribuir com o nosso dinheiro para ajudar a propagar o Evangelho aos que não ouviram. É dessa forma que tem que ser feito. Se tem bens, se tem condições, doa para aqueles que estão necessitados. E se tem uma obra de evangelismo nas nossas igrejas, nós devemos contribuir financeiramente, contribuir com nossos dívidos e nossas ofertas, para que o Evangelho seja propagado, para que nos lugares onde não ouviram falar de Jesus, eles possam ouvir e possam ler a respeito de Jesus, utilizando a Bíblia Sagrada. Por isso nós devemos investir na obra missionária, investir na ação social das nossas igrejas. E nós devemos fazer isso o quê? Com os dízimos e as nossas ofertas. 1 João 3,18, por obra e por verdade. Elogios e vanglórias não pertencem aos cristãos, mas às sinceras expressões sagradas de afeições e obra ou serviço de amor. Isso sim, é isso, né, que o cristão faz. Ele não se preocupa com elogio nem com vanglória, mas ele se preocupa em ajudar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão necessitados de um socorro de Deus, de um socorro espiritual e de um socorro material, que é isso que o cristão deve fazer, socorrer aqueles que necessitam. Por isso que ele diz aqui, no verso 17, quem, pois, tiver bem no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Vai estar nele? Não vai. Então ele tem que ajudar aqueles mais necessitados. Verso 18 diz, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, que a nossa obra é essa, ver alguém necessitado, ajudar. E ali está sendo demonstrado o verdadeiro amor de Cristo que foi derramado em nossos corações. Que nós possamos contribuir, né, para a obra missionária, para a obra, né, de levar Bíblias, literaturas, missionários para países onde não ouviram falar de Jesus, que eles precisam ouvir. E isso é feito através da contribuição financeira. Amém?